Paz do Senhor, amados irmãos, irmãs, professores. Estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário Pequenos Teólogos e hoje nós vamos falar sobre a festa de Pentecostes, a festa da colheita e do cumprimento. Nós vemos na história do povo de Israel que o povo de Israel sempre foi um povo festeiro. Haviam festas instituídas pelo próprio Deus para que o povo pudesse celebrar. Mas essas festas elas não eram apenas celebração, eles eram testemunhos vivos, memoriais daquilo que Deus tinha feito, estava fazendo e ainda iria fazer na história daquele povo e de forma com uma perspectiva profética também na nossa vida. E dentre os principais motivos e propósitos dessas festas celebradas pelo povo de Israel estava relembrar os feitos de Deus, os grandes feitos de Deus, celebrar a aliança com o Senhor, ensinar as futuras gerações a respeito de quem Deus era, do que Ele havia feito e apontar para o Messias e o reino que viria. As principais festas celebradas pelo povo de Israel eram a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Entre as outras festas que também aconteciam, essas três elas eram as principais. E todo judeu deveria, em pelo menos uma dessas três, uma vez ao ano, subir para Jerusalém para sacrificar no templo e para celebrar essa festa. Pentecostes, que é a festa que nós vamos ver hoje, era uma festa agrícola, era uma festa que celebrava as colheitas, também conhecida como festa das semanas, né? Porque Shavu no hebraico é a palavra usada para semanas. Essa festa ela acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, por isso Pentecostes, vem de 50. Forma simbólica também, segundo a tradição judaica, a lei ela foi entregue por Deus no Sinai, naquela aliança que Deus faz com o povo ali no Monte Sinai, 50 dias depois da saída do povo do Egito. Então nessa festa o povo subia a Jerusalém para celebrar os primeiros frutos, né, as primeiras colheitas da terra. Eles se alegravam, eles ofereciam a Deus sacrifícios e ela tinha esse grande sentido, né, de colheitas, mas ela também tinha um sentido espiritual, como foi dito, porque celebrava também a entrega da lei de Deus no Sinai para o povo, Deus revelando a sua vontade ao seu povo, revelando ao povo como ele gostaria de ser cultuado e como ele esperava que o povo andasse diante dele. Então os sentimentos que predominavam nessa festa era a gratidão, dependência a Deus, era a exultação à lei de Deus. Mas apesar da alegria das festas, o povo esperava ainda por uma grande promessa que Deus havia feito. Haviam profecias de que Deus derramaria o seu Espírito no seu povo. E eu acho que é interessante, nesta ocasião da festa de Pentecostes, a gente comentar um pouco sobre isso. Porque nós sabemos que foi durante uma festa de Pentecostes que Deus cumpriu a sua promessa de derramar o seu Espírito na sua igreja. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, Deus diz na boca do profeta: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias." Outros textos proféticos que falam da mesma profecia são Isaías, capítulo 44, versículo 3. "Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade." Ezequiel 36, versículos 26 e 27, ele vai dizer também: "Porei dentro de vós o meu espírito." Jeremias, capítulo 31, versículo 33, o profeta diz: "Inscreverei a minha lei no coração deles." Esses textos indicam que uma nova colheita viria. Indicam que Deus daria um novo fruto ao seu povo. Não mais a colheita da terra e não mais o fruto da sua seara, mas agora o fruto do Espírito Santo. E vai ser justamente durante uma festa de Pentecostes. Jesus, depois de já haver ressuscitado, estava ali com seus discípulos, lá em Atos
1, versículo 8, depois de ele ter dado aquelas últimas instruções para aqueles que haviam permanecido com ele naqueles dias. Jesus vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E então, Atos capítulo 2, versículos 1 até o 4, a gente vai ter aquela narrativa do derramamento do Espírito. Os discípulos no cenáculo em oração, a palavra de Deus diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo que o Espírito concedia que eles lhe falassem. O Espírito ele foi derramado durante a festa de Pentecostes e foi um momento escolhido com muita precisão por Deus, porque ali haviam judeus de todas as nações reunidos em Jerusalém. Os historiadores dizem que nos períodos de festas, a população em Jerusalém, ela triplicava, quadruplicava. E ali haviam não só judeus espalhados em todas as regiões, mas também os chamados prosélitos e tementes a Deus, que eram pessoas não judeus que se alinhavam à fé judaica. Também simbolizava a entrega de uma nova lei, não aquela gravada em pedras, mas uma nova lei que agora está gravada no coração. E é por isso que nós somos conhecidos como o povo pentecostal, porque nós nos lembramos que foi durante uma festa de Pentecostes que o Espírito Santo se derrama sobre a sua igreja, distribui os dons, guia, orienta, ilumina, dirige a igreja. E nós vivemos com essa chama no nosso coração, nos lembrando da festa do Pentecostes, mas também dando um novo significado depois de Atos 2 a essa festa de Pentecostes, a qual a gente até hoje celebra. A festa de Pentecostes, na antiga aliança, marcava a colheita de grãos. Na nova, marca a colheita de almas. E nessa grande festa da colheita, somos todos ceifeiros na seara do grande mestre. Relembrar e rememorar essas festas nos lembram que Deus continua cumprindo as suas promessas. Nos lembram que o Espírito Santo ele é dado a todos aqueles que creem, ele nos é selado nos nossos corações. Nos lembra também que esse Espírito que nos é dado de graça e operou lá em Atos 2, continua operando na igreja de Deus. Não somente hoje, mas durante todos os dias que serão contados aqui nessa terra até que ele venha em plenitude.